Cara, Water 7 é um arco que muita gente que eu conheço que gosta muito de One Piece me disse ser o seu arco favorito. E é engraçado porque fã de One Piece é sempre meio emocionado, né? Por mais que eu esteja me apaixonando por este anime cada vez mais, eu sempre fico com uns 2 pés atrás do hype. Mas não teve como, gente. A maré me engoliu aqui de tal forma que eu não conseguia nem respirar. Afinal de contas, né, Water 7 são as 7 águas. Entendeu? Enquanto eu tava assistindo esse arco, eu não conseguia pensar em outra coisa. E fato é que o Water 7 é tudo o que me disseram que seria. E sem mais enrolação, vamos lá, porque eu tenho muita coisa pra dizer. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Pessoal, antes de começarmos, eu preciso salientar que hoje a gente só vai falar de Water 7, tá? Eu sei que até o final de Enies Lobby a gente tem a conclusão do arco, tanto Water 7 quanto Enies Lobby constituem juntos um arco único, mas é tanta coisa que eu preciso falar de Water 7 e tanta coisa que eu vou ter pra falar em Enies Lobby que eu realmente achei melhor separar e deixar fazer esses vídeos, cada um ter o seu próprio vídeo, porque senão eu ia precisar de um vídeo de 1h30, e aí eu não tenho condição de produzir um vídeo tão grande assim pra vocês. Mas eu de cara quero ser emocionado, quero ser polêmico, porque este é o melhor arco de One Piece até aqui com alguma facilidade, mesmo as lutas tendo uma média de qualidade extremamente sólida. Todas elas são ou medianas ou ruins. Eu sinto muito por dizer isso, porque o grosso do meu desgosto com as lutas deste arco não vão acontecer agora, elas são tudo lá pra frente, lá em Enies Lobby. Não agora em Water 7. Então, caso você seja uma pessoa ansiosa, eu espero que você não se importe tanto comigo, porque vai mais um bom tempo até o meu vídeo de Enies Lobby chegar, tá bom? Segura as pontas, faça como Mary e aguente só mais um pouquinho, beleza? Pessoal, vamos lá! Vamos falar desse arco maravilhoso. O que eu mais gosto no arco de Water 7 é como este arco é única e exclusivamente sobre os nossos personagens. É interessante pensar nisso, porque na estrutura de One Piece, a gente começa em East Blue com um bando se formando, e aí como os personagens estão sendo introduzidos, nós temos momentos marcantes ali de cada um quando a gente os conhece, tanto quando a gente conhece o passado, quanto algum feito relacionado ao arco em que ele foi introduzido. Até o final de East Blue, nós ainda estamos construindo a aventura, para no arco de Alabasta nós termos um senso de esse grupo que cresceu bastante, conforme se concebeu, conforme ele foi sendo montado, esse grupo agora tem cacife para lidar com uma situação do tamanho da que eles enfrentam em Alabasta. Em Alabasta, nós temos uma complexa trama política que resulta em uma guerra, uma batalha campal. E isso ali no episódio 120, mais ou menos, nós temos um clímax muito forte. Toda uma nação que depende das coisas que estão acontecendo, todos os movimentos dos nossos personagens que podem salvar um país. E mesmo personagens carismáticos como a Vivi e o Karu, além do próprio rei, o Nefertari Cobra, o Pel, apesar desses personagens do próprio arco serem bastante interessantes, a história de Alabasta não é sobre os nossos personagens. O bando tá ali dando o seu máximo, colocando as suas vidas em risco sim, mas aquela não era a batalha de nenhum deles. Nenhum deles tinha um vínculo emocional com o conflito. Diferente, claro, da Vivi. A Vivi estava lutando pelo seu país, mas mesmo ela sendo muito carismática, a gente tem um pouco de distanciamento. Por ser uma situação que não tem um peso emocional tão grande para ninguém do bando. Eu sei, a Vivi é membro honorária, eu sei. Mas pra mim não dá pra comparar o peso emocional que a gente sente em Alabasta com o peso emocional que a gente sente aqui em Water 7. E eu não citei Skypiea porque, parcialmente, Skypiea é muito parecido com Alabasta, no sentido que nós temos um vilão que ou usurpou o poder, ou está tentando usurpar o poder. E os nossos personagens estão dando o máximo de si para proteger e devolver a casa das pessoas que moram ali para elas. E como eu já disse, em Skypiea funciona bem menos. Skypiea pra mim chega perto de ser filler. Lip, mas vai ter coisa importante relacionando com Skypiea no capítulo 890. Enfia o capítulo 890 no teu... Não deixe de ter cheiro de filler, jeito de filler, cara de filler. Eu sinto muito.
Mas voltando pra Water 7, todas as diversas motivações que impulsionarão a história pra frente são completamente conectadas aos nossos personagens. E isso é fantástico, porque um personagem em uma obra é muito mais emocionalmente importante para quem consome a obra do que um país inteiro de pessoas desconhecidas. Eu não tô dizendo que a vida da Robin vale mais do que a vida de toda a população de Alabasta. E especialmente a Robin, neste caso, ela é uma personagem que a gente passa muito tempo deste arco junto. Então veja como quando uma obra coloca a vida de uma personagem que a gente se importa muito na reta, a gente sente muito mais perigo, a gente fica muito mais tenso do que quando a vida que tá em jogo é o conceito da nação de Alabasta, entende? Não à toa, todo o trecho de Water 7 e Enies Lobby são um pacote de episódios muito significativos. Water 7 vai do 227 ao 263 e Enies Lobby até o 325. Tecnicamente, o arco do jeito que tá na minha thumb, eu coloco aí do 207 ao 263, mas do 207 ao 226 é filler, então só desconsidera. Mas a gente tá falando de um arco de 98 episódios, com dois assuntos principais: Nico Robin e Going Merry. Esse é um arco que começa com os dois pés no peito, introduzindo o Aokiji, um almirante da marinha e que comeu a fruta do diabo do gelo. E frutas elementais compõem as frutas mais poderosas, dentre as frutas do diabo, as chamadas frutas Logia. Até agora nós vimos o Enel com a fruta do relâmpago, o Ace com a fruta do fogo e agora o Aokiji com a fruta do gelo. Ele está atrás da Robin e o bando naturalmente se coloca diante dele, mas é inacreditável o quão os nossos personagens estão longe de rivalizarem o Aokiji. Em poucos instantes ele derrota todo mundo. Não apenas derrota, mas faz uma demonstração de poder que deixa claro que ele não assassinou ninguém unicamente por piedade. Ele acaba deixando que eles escapem dessa vez, mas alerta o Luffy por ser o líder do bando que quem se aproxima emocionalmente da Robin acaba morrendo, e que além disso ela tem um passado terrível. Depois disso ele literalmente congela o mar e vai embora andando de bicicletinha. A ironia do personagem do Aokiji, francamente. Mas nesse momento o bando entra em desespero, porque a Robin quase morre. Os meninos que lutaram tão muito mal, e é desconcertante falar que uma companheira deles é uma pessoa tão ruim, com um passado tão sombrio, que deveria ser evitada. Ainda mais pro Luffy, que é um protagonista, mas mais do que isso, é uma pessoa extremamente idealizada, por acreditar no melhor das pessoas. Só que quando a gente chega nesse ponto, eu vou amarrar com a minha fala sobre a Robin lá do final do meu vídeo de Alabasta, que a entrada dela no bando é muito estranha, é muito súbita. Ela entra, mas a gente sente que ela não deveria estar entrando, ainda mais no momento que a gente acabou de se despedir da Vivi e do Karu. Ela só entra no grupo meio sem mais nem menos, sabe? E é esquisito por ser assim mesmo. Justamente porque na narrativa de One Piece, a gente passa um bom tempo com a Robin junto do bando, mas meio que sem entender qual é a dela, sabe? Todo mundo tá meio desconfiado, meio que não muito crentes de que aquela menina deveria estar ali, sentindo que ela não se encaixa tanto no grupo. E tudo isso é muito importante, justamente para quando a gente chega nesse ponto. Mas aí a gente segue para Water 7, a Cidade das Águas, que é uma cidade simplesmente estonteante, muito bonita e muito diferente. E lembrando que até este ponto haviam dois objetivos principais em Water 7: encontrar um construtor naval para integrar o bando e consertar o Going Merry, que neste ponto está, sinceramente, caindo aos pedaços. A partir daqui, a narrativa de One Piece começa a se enrolar numa trama, pois os personagens se dividem, com o intuito inicial de explorar a cidade mesmo. O Sanji quer encontrar iguarias gastronômicas, Chopper e Robin querem encontrar uma livraria, Luffy, Nami e Usopp vão atrás de um banco para trocar o ouro de Skypiea, por dinheiro para poder consertar o Merry. Veja como os personagens se comportam de forma natural, como se eles realmente fossem pessoas reais, de modo que tudo que tá por vir soa extremamente acidental. No caminho da livraria, Robin passa por uma pessoa mascarada que diz algo para ela que nós não ficamos sabendo de início o que é, e ela basicamente desaparece depois disso. O Chopper fica meio desnorteado, coitado, tentando encontrá-la, mas deixa isso aqui um pouco de molho por enquanto. Vamos parar de beber água e colocar lá na decoração. Porque de maneira orgânica, um novo galho se forma, exigindo atenção nesse arco, que é o Usopp. O triozinho troca o ouro por dinheiro, ficando com 300 milhões de bellies, dinheiro mais do que suficiente para consertar o Merry e proporcionar muito conforto e conveniência para eles dali pra frente. Mas enquanto eles conheciam o Iceberg, o prefeito da cidade de Water 7, e também o dono da companhia Galeila, a Doca 1 da cidade, composta pelos melhores construtores navais, 2 das 3 maletas com 100 milhões de bellies cada são roubadas pelo pessoal do Frank, que é agora o quarto galho que se forma e que chama a nossa atenção neste arco.
Mas não pra agora. A gente vai falar do Frank mais pra frente. Mas neste momento, o pessoal da Galeela ajuda o bando a recuperar as maletas e até aí tudo bem. Mas daqui a pouco, quando Nami, Luffy e o Zop estão indo cotar orçamento, o Zop é sequestrado pelo bando do Frank, que substitui as maletas com dinheiro por maletas vazias. A Nami encontra o Zop acabado no meio da rua, coitado. Mas claro que todo o dinheiro tinha ido com Deus. Quer dizer, ido com o pessoal do Frank. Esse trecho com a Nami tem a frase mais importante que o Zop diz nesse arco, mas eu vou mostrar só lá na frente no vídeo, tá bom? Mas então o Zop, que é um teimoso, vai até a Frank House tirar satisfação e sozinho ele decide peitar todo o bando do Frank. Cara, é muito burro da parte dele, lógico. Só que se colocando no lugar dele, ele sempre foi a pessoa que mais cuidou do Merry, justamente porque apesar de ser uma pessoa que não é um construtor naval, ele é muito desenrolado com traquitanas e engenhocas. Então improvisar é algo que ele entende muito bem. E aí ele assume pra si uma culpa muito grande por ter sido responsável por perder o dinheiro que ia consertar o Merry. E ele fica muito mal consigo mesmo, com muito ódio, com razão, por ter sido roubado e humilhado. O grande problema deste arco neste ponto é que tudo seria mais simples se o pessoal tivesse apenas trocado as maletas com o dinheiro pelas maletas vazias, ao invés de ter sequestrado o Zop e espancá-lo, largando-o no meio da rua. Porque neste meio tempo do sumiço dele, Nami e Luffy recebem a notícia terrível. O Going Merry é um barco que está nas últimas. Os contramestres explicam a eles que a quilha do Going Merry está severamente comprometida. A efeito de curiosidade, a quilha é a espinha dorsal de um barco. É a quilha que liga o barco de proa a popa. Todo barco é construído a partir de sua quilha. Não existe trocar a quilha de um barco. E com isso a gente entra num tema muito sensível, porque o Luffy leva o seu tempo para digerir a informação, leva o seu tempo enlutado pelo Merry, mas ele compreende a natureza da situação, que não existe mais nada que possa ser feito pelo Merry. E isso é algo muito importante de se entender quando se ama alguém e até mesmo algo. Amar não é simplesmente ir até o fim a ferro e fogo. Existem casos que sim. Existem casos que ir até o fim pode trazer o resultado que a gente quer, pode sim fazer a diferença. Como a gente vai ver lá em Enies Lobby tudo que eles vão fazer pela Robin. Mas o que deve ser aprendido com o Merry é que amar também é saber a hora de deixar partir. Let it go. Cara, e é muito complicado pro Zop entender isso. Primeiro porque ele não participou da conversa. E veja, eu não disse que seria melhor e mais fácil se o Zop tivesse participado da conversa e não tivesse sido raptado como um problema de roteiro não, tá? Eu acho justamente que ele não ter estado lá no momento inicial oferece uma carga dramática a mais e que só ajuda a embolar ainda mais essa situação. Então é complicado porque o Zop não ouviu de primeira especialistas dizendo a situação do Merry. E é muito complicado porque o Zop, ele se julga muito, ele se compara muito em termos de força com o Luffy, o Sanji e o Zoro, que são muito fortes. Em termos de coragem, ele se considera uma pessoa medrosa, mesmo sendo o personagem mais corajoso de One Piece. E você pode querer dizer que o Zop é extremamente medroso, e de fato ele é. Eu não tô dizendo que ele não é medroso, mas medo e coragem são coisas que coexistem. E a minha definição de coragem favorita é a definição do Neil Gaiman em Coraline. Que coragem é você seguir em frente mesmo estando com medo. Isso pra mim é a definição de coragem e isso é a definição do Usopp. O Usopp tentar bater de frente com todo o bando do Frank é obviamente estúpido, mas é sim de uma coragem inacreditável da parte dele. E ele faz isso por ele mesmo, pois a gente vê o quão ele se projeta no Merry, pois ele se considera um membro do bando mais fraco, por assim dizer. E ele acha que um bom bando, um bom grupo, nunca vai deixar os seus pra trás. Mesmo que seja um membro mais fraco, não importa. Ainda mais se ele estiver precisando de atenção. O Usopp jamais abandonaria o Merry, pois isso pra ele seria como abandonar um amigo que se feriu. É por isso que pra ele dói tanto ter sido a pessoa que perdeu o dinheiro que curaria o Merry, que curaria as feridas desse amigo, como o Usopp mesmo diz. Pra ele dói tanto e é tão irônico o fato de que o dinheiro não faria diferença nenhuma, pois a grande atitude que exige muita coragem para ser tomada é a de deixar o Merry ir, é aceitar que o tempo dele acabou. Então, nós temos um ótimo trecho do Usopp invadindo a Frank House e nós descobrimos que o Frank já tinha gastado todo o dinheiro. Ou seja, os 200 milhões de Bellies nem existiam mais. E aí é claro que o trio do mal, Luffy, Zoro e Sanji, vão até lá e eles arrebentam eles.
tanto os membros quanto a própria Frank House. Nesse trecho, o Frank não estava lá, né? Senão as coisas teriam sido diferentes, é claro. Mas é muito tenso pra gente quando eles voltam para o Merry com o Usopp e eles têm a conversa de que ali é o fim da linha do Merry. E esse é um trecho pra pegar no nosso emocional de jeito, pois o Usopp se projeta no Merry, como eu disse, subentendendo que o Luffy está propondo para o Merry de abandonar um companheiro que não pode seguir em frente é algo que o Luffy faria como o próprio Usopp a depender da situação. Só que o Luffy, coitado, é péssimo de jogo de cintura e mal consegue se explicar, começa a colocar os seus sentimentos na frente e tenta falar pro Usopp olhar o lado dele, que tá sendo difícil pra ele também tomar essa decisão. Ele não tá feliz, mas como capitão, essa é a decisão dele. Os dois entram numa espiral e é desesperador ver os nossos personagens, os nossos amigos, brigando e a situação tomando escala, até o ponto que o Luffy começa a dizer que talvez seria melhor se o Usopp saísse do bando. Então, o Sandro lhe dá um chutaço na boca. E aí o Usopp desafia o Luffy para um duelo pelo Merry e vai embora e promete voltar à noite. A Nami pede ao Luffy que vá atrás do Usopp, mas mesmo com o coração estraçalhado, o Luffy não o faz. E à noite nós temos o duelo entre os dois. E é impressionante o quão o Usopp é forte quando ele se prepara bastante para uma luta. E é claro que o Luffy não queria lutar e muito menos queria machucá-lo. Mas o Usopp deixa claro que ele não estava para brincadeira, mesmo que ele acabe inevitavelmente perdendo. Com a derrota do Usopp, nós temos uma das cenas mais emblemáticas entre Luffy e Zoro. Luffy cabisbaixo, chorando, e o Zoro diz pra ele: isso é ser capitão, cabeça erguida. Se você hesitar, em quem que o bando vai confiar? Momentos como estes mostram como One Piece é uma obra que, por mais que seja uma história grandiosa, ela entende que não tem aventura, não tem problema, não tem nada que seja maior e mais importante do que os nossos personagens. Neste ponto, o plot principal de todo esse trecho literalmente não foi introduzido. Isso porque o Oda tem a consciência de que a tentativa de assassinato no iceberg, de coração, não tem um décimo, não tem um centésimo da importância emocional comparada a gente ver o bando desmoronar. A ver um companheiro tão querido ter uma briga tão séria com o capitão e ir embora. Mas é com esse sentimento do mundo caindo que, assim como a Robin ficou um pouco de lado até aqui, que nós vamos colocar toda a situação do Usopp de escanteio agora. Porque nessa mesma noite da briga do Luffy com o Usopp, o Iceberg, prefeito da cidade e dono da companhia Galeila, sofre uma tentativa de assassinato. Felizmente, ele fica bem. Contudo, ele sabe que foi atacado por uma dupla de assassinos, sendo um deles Nico Robin. Isso faz todos acharem que o bando do Chapéu de Palha estão envolvidos. Não apenas envolvidos, né? São os executores do plano de assassinar o Iceberg. E quando a gente mal se recuperou de tudo que aconteceu entre o Usopp e o Luffy, na realidade, quem se recuperou do quê? As coisas saem ainda mais de controle. Muito também pelo Iceberg ser um prefeito querido e o bando se tornar mal-vindo na cidade, né? Existe mal-vindo? E isso se entrelaça com o Frank. Encontra sua casa destruída e vai atrás do pessoal tirar satisfação. Então, enquanto o pessoal tem que lidar com a retaliação da cidade, eles também precisam lidar com um ciborgue extremamente forte. Eu acho engraçado que o Frank fala uma hora: Luffy, você fez isso por eu ter roubado seus 200 milhões de Bellies? E assim, meu anjo, roubou 200 milhões de Bellies, humilhou um companheiro. Sorte a deles que o Luffy, o Sanji e o Zoro só destruíram a casa. Só que enquanto o bando precisa lidar com o título de assassinos, terroristas, eles estão desesperados, não acreditando que a Robin faria uma coisa dessas. E agora se coloque no lugar de um deles. O barco tá morrendo, que já é super difícil de lidar. O Usopp foi embora de um jeito super tenso. Inclusive o Luffy deu o Going Merry pro Usopp. Então, após toda essa situação, eles se encontram no hotel. E com tudo isso, eles ainda precisam lidar com a Robin sendo uma criminosa. E agora começa a ressoar na cabeça aquela fala do Aokiji lá atrás no começo do arco, de que todo mundo que se envolve com a Robin acaba morto, de que essa mulher é problemática. Sanji e Chopper conseguem encontrá-la, e é uma cena muito conflituosa, pois eles ficam super felizes no primeiro momento, para então ela dizer que eles devem parar de ir atrás dela, e que eles nunca mais irão se ver. Eu adoro que a abertura desse arco é falando Daijoubu, na, 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 na.
Daijobu, que significa tá tudo bem. E toda vez que começava o episódio de Water 7, né, começava o Daijobu, eu virava pra TV e falava, Daijobu nada! Mas se fica claro pra gente que tudo que tá acontecendo tá se afunilando pra esta noite. O bando vai para a casa do Iceberg para tentar protegê-lo, pois ele provavelmente vai ser assassinado, já que deixaram pontas soltas na noite anterior. Ao mesmo tempo que eles duramente decidem capturar a Robin, para entender o que, meu Deus do céu, está acontecendo. Nas palavras do próprio Chopper, ela poderia estar sendo controlada pelo homem encapuzado que estava com ela, e o próprio Zoro diz que esse seria o mais otimista dos cenários. Até porque é bom lembrar que o governo mundial está atrás da Robin há 20 anos, desde que ela tinha 8 anos de idade, e ela tem uma recompensa de 79 milhões de BLs. Falando em eventos culminando na mesma noite, nesta noite também vai acontecer a Aqualaguna, um fenômeno que acontece de tempos em tempos e que assola o Water 7, em que a maré sobe num nível absurdo. É extremamente perigoso estar em qualquer lugar da cidade baixa, e a cidade tem todo um protocolo, né, para garantir que as pessoas não sejam levadas pela água. É bem desesperador, e enquanto eu falo disso tudo, eu não consegui deixar de pensar em toda a situação que o Rio Grande do Sul tá passando nesse momento, agora em maio de 2024, e que vai continuar passando por mais um bom tempo até a situação por lá regularizar. Isso é uma coisa que, cara, o Rio Grande do Sul vai precisar se reconstruir, se reestruturar, sabe lá Deus o tempo que isso vai levar. No momento a gente tá falando muito de água, doar ração pra pet, doar absorvente, doar roupa de frio porque tem uma frente fria chegando, mas daqui a pouco o pessoal vai ter que voltar. Eventualmente quando a água baixar, todo mundo vai ter que voltar para suas casas, e aí que a gente vai ter uma noção melhor do quão as pessoas perderam nisso. Então é por isso que todo esse trecho que eu tô falando isso, eu tô deixando aqui um QR Code com link de doação pra vocês. Pessoal, doem, se vocês não puderem doar, compartilhem com alguém, tá bom? E uma coisa importante, você não precisa doar apenas dinheiro, tá? Os correios, vocês literalmente podem só chegar com roupas, por exemplo, boas roupas, tá? Não vai doar uma roupa zoada, você pode literalmente só chegar com a roupa no correio e entregar. É claro que se você puder embalar, preparar ela bonitinho, você vai estar ajudando bastante. Mas, cara, qualquer doação nesse momento, eles estão precisando muito, beleza? Já vou aproveitar esse momento também que eu fiz essa quebra pra pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos continuar. Ao cair da noite, as movimentações se iniciam, pois nós temos de um lado os Chapéus de Palha, que querem invadir a casa do Iceberg tanto para protegê-lo quanto para conseguir encontrar Robin, os contramestres e amigos do prefeito querendo protegê-lo, e a CP9, a organização que atua de forma independente debaixo dos panos para executar o Iceberg, mas principalmente, na verdade, para colocar as suas mãos no plano do Pluton, a Blueprint para criar uma arma com capacidade de destruição em massa. Mas o que faz particularmente este episódio ser tão interessante é que nós temos vários personagens mascarados assassinando com brutalidade vários dos contramestres que nós tínhamos conhecido mais cedo, tudo para no final, quando Luffy conseguir chegar no quarto do Iceberg, nós descobrirmos que os contramestres, os principais aliados de Iceberg, são os membros da CP9. Eu realmente tinha achado bem estranho ver o Rob Lucci quando ele apareceu pela primeira vez, porque o rosto dele não me era estranho. Eu sentia já tê-lo visto nas internet aí. Eu senti que o anime fez um bom trabalho em esconder a identidade da CP9, guardando para este momento de plot twist. E novamente, Daijobu nada! Pro Iceberg é muito chocante, porque aqueles foram alguns dos melhores amigos deles nos últimos 4 anos. E desde o começo eles faziam parte dessa organização, que só queria se aproximar do projeto que ele tinha escondido. Inclusive é bem impactante quando o Lucci fala pela primeira vez, porque até então ele só praticava o ventriloquismo, né? A habilidade de falar sem abrir a boca ou mover os lábios, de modo que parece que a sua voz está vindo de um pássaro, por exemplo. Então nós temos um tipo de cena que vai ser extremamente recorrente até um ponto em Enies Lobby, que possivelmente você sabe qual é. Que a Robin vai sempre falar pra todo mundo que acabou, que ela nunca mais irá os ver, blá blá blá, whisky sachê. E aí a gente vê uma coisa que eu acho terrível. Sério, gente, a transformação do Lucci pra leopardo é muito esquisito. Eu acho meio detestável. Eu sou um defensor do estilo caricato de One Piece, mas o Oda geralmente é muito certeiro em dosar, sabe? Geralmente quando é caricato faz muito sentido. O Lucci pra mim é um personagem que se beneficiaria bastante de um visual mais edgy, um pouco mais Bleach das ideias. Mas infelizmente é o leopardão esquisito que a gente vai ter. E é terrível mesmo ser isso que a gente tem, porque o Lucci é descomunalmente poderoso. Ele literalmente arremessa o Luffy e Zoro pelos ares, extremamente desesperador, porque eles ficam entalados em lugares
lugares que eles não conseguem sair sozinhos. E aí nós temos uma pausa deste núcleo para nós acompanharmos o Frank. Isso porque o trouxa do Usopp estava nem aí pra Aqua Laguna, ia passar a noite tentando remendar o Merry como ele conseguisse e ficar por lá, mas o Frank literalmente pega o Usopp pelo cangote e leva ele pra base dele, e leva o Merry junto também. E aqui a gente tem a aplicação de um conceito do mundo real, não um conceito do mundo real no sentido de algo que existe de verdade, sabe? Mas um conceito que faz parte do nosso mundo, que é o Klabautermann. Talvez você tenha pensado que eu esqueci de mencionar no vídeo de Skypiea, mas eu na verdade estava guardando pra esse momento. Lá em Skypiea, o Merry não estava muito bem já, principalmente depois da luta do Chopper contra o Shura, que ateou o fogo, foi uma catástrofe. E à noite, o Usopp viu como se fosse uma pequena criança meio sem forma, com um martelinho consertando o barco. E no dia seguinte, o Merry estava novinho em folha, mas não havia nenhum sinal de alguém ter aparecido e feito os reparos. Então, o Frank nos conta sobre o conceito do Klabautermann, um termo de que barcos muito bem cuidados, tratados com muito carinho pelos seus donos, ganham uma encarnação de si mesmo, uma encarnação do próprio barco, que se manifesta como um tipo de espírito marinho, que guia e cuida dos seus tripulantes, devolvendo o favor que eles o fizeram por tanto tempo. É uma forma bonita de personificar o Merry, que sempre foi tão simpático com a carinha de ovelha, né? O Merry é sentido na experiência de One Piece como um personagem. Parte do conflito deste arco é justamente tratando o Merry como um personagem. Eu acho muito bonito esse conceito, porque mostra também a força do laço entre os nossos personagens, que cuidam uns dos outros e se amarra com aquilo que eu falei lá atrás, de saber a hora de deixar ir. Mesmo com toda a explicação do Frank, o Usopp ainda segue em negação. E tá tudo bem, tudo tem o seu tempo. O Usopp ainda tá na fase da negação do luto dele. Mas a CP9 chega até o esconderijo do Frank, e aí o Usopp e o Frank tomam um pau deles, e eles abrem as comportas do galpão em que eles estavam para que o Merry caísse. É surreal o quão esse arco vai gradativamente querendo enterrar a gente debaixo da terra. É impressionante. E aí, neste ponto, a gente tem uma pausa na loucura para nós termos o flashback do Frank, para nós entendermos melhor tanto esse personagem quanto o Iceberg, o próprio trem marítimo, que até este ponto eu nem havia citado ele, né? Ele e a vovó Kokoro. E um elemento de lore muito legal, o Sr. Tom e o Oro Jackson. Nós descobrimos que tanto o Iceberg quanto o Frank eram aprendizes do Tom, um exímio construtor naval, e que fora o construtor do Oro Jackson, nada menos do que o barco do Gold Rogers. Porém, ele foi condenado à morte por ter construído o navio do Rei dos Piratas. Vale ressaltar que construir barcos para piratas não costuma configurar crime neste mundo, pois não se pode saber o intuito de seu comprador. Afinal, quem ganha vida fazendo barco faz barco pra conta fechar, né? Mas o governo mundial julgou esse caso diferente por se tratar do navio do Rei dos Piratas. Tom, então, propôs que ele construísse o trem naval, que conseguiria percorrer o mar, trazendo inúmeras conveniências ao comércio e à população. O juiz aprova este projeto com duração de 10 anos para acontecer, consequentemente, dando 10 anos de vida ao Sr. Tom. Então, no dia do julgamento do Tom, 10 anos depois, em que ele receberia liberdade pela sua contribuição ao mundo, Spandam, o cara mais escroto e babaca nessa obra de longe até aqui, mais insuportável que o Don Krieg. Achou que eu não ia citar o Don Krieg num vídeo, cara? Eu não esqueço as coisas fácil não, gente. Que no futuro se tornaria o líder da CP9, roubam os barcos que o Frank havia construído e o seu pessoal os utiliza para atacar Water 7, incriminando Frank pelo atentado terrorista. A fim de proteger o seu pupilo, Tom pede para assumir a culpa pelo ato, e inclusive pede para que a sua benfeitoria do trem seja descontada no crime que acabara de ocorrer, de modo que ele seja punido justamente pela construção do Oro Jackson. Para ele, era mais do que uma honra ter sido o construtor do navio do Rei dos Piratas, e ele queria justamente ser lembrado pelo seu maior feito. Tom então é escoltado para Enies Lobby, a ilha judiciária, onde seria executado. Frank, em negação com tudo o que aconteceu, se coloca de frente ao trem, na esperança infantil de impedir que o trem, construído pelo próprio Sr. Tom, o levasse à sua execução. E assim Frank é atropelado pelo trem marítimo e fica à beira da morte. É por isso que o Frank é meio ciborgue, e tem um detalhe que ele mesmo se montou depois disso, e o seu grande ponto fraco são as suas costas, pois ele não conseguia alcançá-lo. Então o lugar do seu corpo que é 100% humano é ali, logo o seu ponto mais vulnerável. Frank e Iceberg ficaram anos sem se falar depois disso. Eu gosto da importância desse flashback, pois ao mesmo tempo, ele nos apresenta melhor o Frank que vai entrar no bando no futuro, o Iceberg que tá sendo muito importante agora, o Tom que é muito importante em termos de lore, e a própria Enies Lobby que vai ser muito importante já já.
logo ali na esquina. E o Spandam também, que está sendo preparado para ser o grande vilão deste arco. Depois daqui, a gente chega num ponto que é a preparação para o grande conflito que vai acontecer lá em Enies Lobby. Pois a Robin está pegando o trem marítimo com a CP9 para ir até Enies Lobby, e o Iceberg, agora ciente de que os Chapéus de Palha são boas pessoas, ele senta no chão para conversar com a Nami, o que é um momento razoavelmente engraçado, pois eles destrincham tudo o que aconteceu e dá uma tranquilidade ao ver os personagens conversando e a Nami explicando em detalhe tudo o que aconteceu até agora. E o Iceberg conta a ela a verdade por trás das ações da Robin. Isso porque quando a Robin chegou na cidade, ela foi acionada pela CP9, que colocou a ela a seguinte condição: participar da tentativa de assassinato do Iceberg, colocar a culpa nos Chapéus de Palha e ir com eles de bom grado até Enies Lobby, onde ela se tornaria prisioneira ou até mesmo seria executada. Caso ela recusasse, ela estaria ciente que a CP9 estava com a permissão para realizar um chamado de destruição para os Chapéus de Palha. O chamado de destruição, que é um ato do governo que reúne 5 vice-almirantes mais 10 navios encouraçados. Um poderio bélico simplesmente assustador, quase impossível de se bater de frente. E eles estavam perto de emitir esse chamado para dar cabo dos Chapéus de Palha. Então, desde o começo, tudo que a Robin estava fazendo era encenação. Ela estava protegendo os seus amigos. Ela estava fazendo isso por eles, disposta a se sacrificar, pois ela nunca teve ninguém que realmente se importasse com ela. E ela não queria que os seus amigos pagassem o preço por tê-la por perto. Mas, gente, então, tem um leve problema com isso pelo seguinte: me incomoda muito a motivação da Robin neste ponto, ser 100% altruísta e ela estar de fato fazendo uma encenação para proteger o bando. Sabe por quê? É a mesma coisa que aconteceu com a Nami no Arlong Park. Note, as duas personagens femininas do bando, no momento delas, no arco focado delas, tem um plot delas serem traidoras do bando. A Nami trabalhou para o Arlong, assim como a Robin trabalhou para a CP9. E aí nós tivemos todo um trecho meio na dúvida, se dava para confiar nela ou não, até nós entendermos como isso se entrelaça com o passado, e que na verdade ela estava fazendo isso para proteger o bando dos problemas pessoais dela, e que ela não queria que os seus problemas pessoais transbordassem nos Chapéus de Palha. E isso não é ruim. Eu não tô dizendo que não funciona dentro da narrativa. Inclusive, alto lá, você aí querendo me chamar de feminista. Ih, Lipe, tá falando de lacração só porque as personagens femininas têm o momento de serem tratadas como traidoras? Primeiro, calmou, fica frio aí. Segundo, a base da minha crítica é um mero reconhecimento de padrão. A mesma coisa que foi feita com a Nami está sendo feita com a Robin. Isso pra mim enfraquece a história. A motivação da Robin não ter tanto nuance é algo que pra mim falta um tempero. Eu queria que ela fosse mais problemática, justamente para se diferenciar da Nami. Para mim super funciona tematicamente, principalmente levando em consideração as informações sobre a Robin que eu vou falar lá no vídeo de Enies Lobby. Mas eu sinto que seria mais interessante se a motivação da Robin fosse sim mais turva. Fosse, ao invés de um autossacrifício para proteger os seus amigos, uma queda livre em direção à escuridão. Até porque neste ponto, a gente não tem tanta evidência assim do quão a Robin ama o grupo. Vai ficar claro pra gente o quanto ela se importa com o grupo depois de Enies Lobby, mas até este momento, a maior confirmação de que a Robin de verdade se importa com essas pessoas vem da boca do Iceberg dizendo isso para a Nami. Isso não é mostrado, isso é dito por outro personagem, nem é ela falando isso pra gente. É por isso que eu acho que seria melhor se a motivação dela fosse mais turva. Talvez a CP9 oferecesse a liberdade de seu prêmio de 79 milhões de bellies, em troca dela os ajudar nessa situação. Mas aí ela precisaria trabalhar para o governo, o que obviamente é algo que não a faria feliz. Mas ela passou a vida toda fugindo. Ela sempre teve dificuldade em estabelecer laços, pois ela era uma criança com uma cabeça prêmio. Ela aceitar trabalhar para a CP9, em troca de não ser mais procurada pelo governo, seria uma forma ainda mais triste dessa personagem desesperadamente tentar ser livre e não conseguir. Isso mudaria estruturalmente algumas coisas do roteiro, mas nem é tão difícil. Imagine, ela estaria com a CP9 a caminho de Enies Lobby, no trem marítimo, mas ela iria como um membro do grupo voltando para o quartel-general, e não como uma prisioneira fadada ao seu fim. Eu sinto que isso abriria uma camada de medo diferente nas ações da Robin, e nós a veríamos como alguém fazendo algo ruim, fazendo algo certamente errado, mas que entendendo a posição que ela se encontrava, ela achou
que era o certo. Ela achou que era o melhor. E aí lá em Enies Lobby, a narrativa de fazer a Robin admitir e vociferar que ela quer viver teria ainda mais força pra mim. Porque além de tudo, seria um momento que ela reconheceria, que ela enxergaria o quão os chapéus de palha se importam com ela. Poderia justamente ser o grande momento de estabelecimento desse laço dela para com eles, ao invés desse laço ser novamente verbalizado por um terceiro. E esse é só um exemplo do que poderia ter sido feito, tá bom, gente? Eu não sei se na prática ficaria melhor do que o que nós temos. Eu só não queria criticar e não trazer uma sugestão. Mas apesar de não gostar dessa fórmula aplicada, fazendo Nami e Robin terem arcos de traidoras parecido, o que isso gera é muito mais importante do que a coisa em si. E aí realmente coloca um sorriso no meu rosto. Quando após esse papo com o Iceberg, a Nami fica triste pela amiga, mas super feliz em saber das suas motivações. Porque ela fala, Luffy e Zoro perderam a luta feio porque eles estavam sobrecarregados de dúvida e de hesitação. Quando eles souberem da verdade, quando eles souberem que a Robin fez tudo isso para protegê-los, não vai ter nada nem ninguém que consiga os parar. Ah, cara, sacanagem. Esses personagens, mano, são muito incríveis. E aí começa a grande empreitada deste arco, que é o pessoal desesperadamente procurando Luffy e Zoro, porque ninguém sabe onde eles foram parar após os ataques poderosos do Rob Lucci. Enquanto Frank, Usopp e Sanji se infiltram no trem marítimo. Então, com Luffy e Zoro juntos, eles tomam a decisão mais estúpida possível, de seguir o trem marítimo em meio à Aqua Laguna. Mesmo cientes de que neste ponto apenas o trem conseguiria encarar o temor do mar, pois a Aqua Laguna é indomável e poderosa. O Iceberg, então, os escolta até um galpão onde havia o Rocketman, o Homem-Foguete, um projeto anterior do trem marítimo que não havia ido para frente, mas que tinha condições de realizar essa viagem tão perigosa. Um detalhe que eu amo é que, sabendo que o Luffy estaria estressadíssimo pela fome, a Nami fez o pessoal do Frank trazer um carrinho cheio de comida pro Luffy acalmar os ânimos. E assim se forma essa armada, com todo o bando do Frank junto, o que é muito legal porque eles ajudam a fazer volume, justamente para nós termos o senso de escala da batalha que está por vir em Enies Lobby. Pauli, um fiel contramestre de Galeela, o Fred Mercury e esse outro mano aí vão juntos também, e assim todo o bando coloca o pé na estrada com a vovó Kokoro dirigindo o Homem-Foguete. Durante a viagem, tem uns momentos francamente malucos que mostram quão poderosos nossos personagens se tornaram neste tempo, com Luffy e Zoro quebrando ondas gigantescas da Aqua Laguna de frente. Como se isso fizesse algum sentido. E agora, perto do final, a gente chega num ponto bem importante deste trecho, isso lá no trem principal, com Sanji, Frank e Usopp empreitando seu caminho, até o vagão que a Robin estava. Antes que os três partissem para a ação e começassem a enfrentar os capangas no trem, que francamente são umas lutas bem toscas, eu não vou me dar o trabalho de citá-las, eu peço perdão. Desculpa, elas não têm realmente nenhuma relevância. Mas antes das lutas começarem, o Usopp pega uma coisa na bolsa dele. E agora eu quero mostrar pra vocês o que foi que ele disse pra Nami quando ela o encontrou no B, após ele ter perdido todo o dinheiro e estar extremamente envergonhado. Eu quero esconder a minha cara. Ah, o Usoppzinho. Sacanagem, Oda. Sério, um golpe baixo. Então ele saca essa máscara e a partir deste momento ele obriga todos a chamá-lo de Sogeking. Cara, e esse trecho tem a música do Sogeking, que por mim podia estar em toda a abertura desse trecho. Os episódios já estão com 3, 4 minutos de recap. Todo esse trecho, os episódios de 24 minutos, tem na verdade uns 15 ou 14 minutos de episódio. Porque vem a abertura, uns 4, 5 minutos de recap, o episódio começa lá no minuto 8. Podia começar no minuto 10 e a gente vê a abertura do Sogeking toda vez. No final deste trecho, nós temos uma luta muito tensa entre o Sogeking, o Sanji e o Blueno. Ele quase os mata e os deixa num vagão do trem à deriva. E esse P9 segue em direção a Enies Lobby com Robin e Frank como prisioneiros. A função prática, né, do Blueno largar o Sandro e o Sogeking é que logo atrás vinha o Rocketman com os nossos personagens. Então foi uma forma de realizar esse reencontro e do Sanji passar o briefing, né, das novas informações coletadas para o grupo. A respeito do Sogeking encontrando Luffy e Chopper são tão burrinhos que eles literalmente não percebem que é o Zop. E é bem engraçado. E eu acho bem inteligente da parte do Oda, porque tem tanta coisa em jogo, tem tanta coisa em risco, que não é o momento do Luffy ter um acerto de contas com o Zop. Isso vai ter mais proveito se ficar mais pra frente. E não tenha dúvidas, o acerto de contas vai vir. Só não é a hora. A hora é de se preparar para encarar a ilha judiciária Enies Lobby, um dos QGs do governo em um lugar onde nenhum prisioneiro jamais escapou. E é com o nosso bando chegando até Enies Lobby com uma grande armada, com companheiros do Iceberg, companheiros do Frank, e com o Frank e o Robin chegando em Enies Lobby e contemplando a bizarrice dessa ilha muito estranha que literalmente adia o tempo todo, mesmo em meio à Aqua Laguna,
que este trecho chega ao fim. Ah, pessoal, eu sinto muito por não arrematar este vídeo até Enies Lobby, mas eu tenho muita coisa pra falar quando a gente chegar lá também. Eu ando muito corrido com o trabalho, a minha produção aqui no canal infelizmente tá abaixo do que eu gostaria, e se eu fizesse um vídeo de Water 7 até Enies Lobby ia virar um longa-metragem. Não ia ficar pronto nunca. Mas esse é um trecho tão maduro de One Piece, colocando o desenvolvimento dos nossos personagens como a prioridade absoluta desse roteiro. A coisa mais importante, e a coisa mais legal também, preciso ser sincero, as lutas desse trecho são tão irrelevantes, elas são melhores quando elas são mais rápidas. Mas o próprio trecho que eu acabei de atropelar, dos meninos chegando no vagão da CP9, eles lutam contra uns subchefes extremamente esquecíveis. Eu sinto que esse tipo de situação, esse tipo de lutinha boba, não vale meu tempo. Não tô condenando por gostar, viu? Não tô dizendo que você é bobão, nada disso. Só que esse é um aspecto de One Piece que, no modo geral, eu acho mais fraco. Acho isso um problema. Eu queria que as lutas fossem melhores, mas One Piece, gente, de resto, é tão bom. Ele é tão bom no ponto que a maioria dos animes não consegue ser. A maioria dos animes é fraco ou só mediano, onde One Piece é excelente. O que, honestamente, o forte de One Piece não ser as lutas, pra mim, tá tudo bem. Pessoal, muito obrigado por chegar até aqui. Deixe seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua inscrição no canal, que você me ajuda muito, principalmente para conseguir produzir um vídeo tão longo quanto esse, tá bom? Eu prometo tentar entregar o vídeo de Enies Lobby o quanto antes, porque é meio obsessivo acabar Water 7 e querer continuar no ritmo de Enies Lobby, porque todo esse trecho é muito bom. Do mais, pessoal, eu fico por aqui. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!